Olá e bem-vindos ao posto emissor número 251. Hoje é dia 25 de setembro e nos nossos estúdios de Paço de Arcos recebemos um dos mais inspirados escritores de canções dos últimos anos. Nascido em Tondela há 46 primaveras, faz malabarismos com as palavras e brilha também nos palcos, onde é um entertainer ágil e generoso. Em outubro toca pela primeira vez nos Coliseus. Tomé Lúria, bem-vindo ao posto emissor. Estou-me a sentir muito bem-vindo, até porque tu revelaste a minha idade e mesmo assim disseste que eu sou ágil. Estou muito contente para as pessoas perceberem que a idade não me está a afetar assim tanto. A idade é um número, não é? Não é. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Como é que te sentes hoje? Olha, sinto-me bem. É um prazer estar aqui de volta. 251 já postos ou postos. Agora estou na dúvida desses plurais. Como é que é o plural de posto? Boa pergunta. Vamos arriscar postos? Postos. Sou melhor. Postos. Mas se tiver algum grande especialista em língua portuguesa Marco ao Neves, vivo, por favor, vem salvar-nos. Por favor, salva-nos da nossa ignorância temporária. Estamos a cerca de 2 semanas da tua estreia nos Coliseus. Primeiro no dia 11 de outubro em Lisboa, depois a 17 no Porto. Estás nervoso, entusiasmado? Não, estou muito entusiasmado. Vou fazer aqui uma revelação que é absolutamente verdade. Estava um bocadinho assoberbado com é muita gente para gerir. Vou ter muita gente em palco, para além dos convidados. A banda também está grande e tenho um coro. E houve um elemento que me encheu de moralização para os concertos, que tem a ver com a indumentária que o meu teclista Silas Ferreira escolheu usar para o concerto. Então eu estou aqui no dia mais feliz e mais... Eu estou sempre a dizer que estou ansioso, mas é aquela ansiedade que não é limitadora, não é castradora, é pelo contrário. Estou com muita vontade que aconteça e agora de forma redobrada para ver Silas Ferreira a entrar em palco. Vestido de super-homem. Podia ser. Mas não, melhor ainda. Vocês têm um dress code? Desta vez, sobretudo no concerto de Lisboa, que vai ser filmado, não há propriamente um dress code rígido, mas há algumas indicações, até para conseguirmos jogar com o Hugo que está a fazer-nos as luzes, também ter um controle maior do que está a passar em palco, até porque dispensamos grande parafernália de cenários e então está um bocado concentrado na muralha de pessoas que vai desfilar lá, e nesse sentido há algum cuidado, pelo menos a não irmos com riscas ou com coisas assim muito berrantes que possam de alguma forma chamar a atenção indevida, porque toda a gente sabe que a atenção tem que estar concentrada no artista que dá no meu concerto. Mas tu és um artista a solo com um espírito de líder de banda, ou pelo menos com vontade de jogar em equipa. Vais ter, além da banda e do coro, as convidadas Gisela João, Carol Milhanas, Manuela Azevedo, Margarida Campelo e ainda as velhas glórias. É verdade. É muita gente. Tu não gostas de sentir sozinho em palco? Eu nunca me sinto sozinho em palco, até porque acontece essa coisa que não é, que pode parecer uma espécie de pensamento desejoso ou de um enunciado meio romântico, de quando eu estou a dar concertos a solo, dizer que mas aí o público de repente começa a fazer parte do espetáculo e eu não me sinto sozinho, mas acaba mesmo por acontecer. Normalmente nos concertos a solo, aquilo que eu não tenho atrás de mim para me suportar e para me agarrar e para me dar uma rede musical, eu tenho nas pessoas e faço questão de conversar, de querer que as pessoas interajam comigo, porque tenho mesmo essa vontade de quando estou nos concertos, embora às vezes até seja uma pessoa bastante solitária, por exemplo na parte da escrita, na necessidade que eu tenho às vezes até de fugir de Lisboa e ir para o sítio mais isolado que consiga para elaborar e para engendrar as minhas composições. Quando estou em palco tem que ser um bocado a antítese disso. As canções que brotaram do momento de solidão, às vezes até mesmo de solilóquios penosos, têm que ter uma vida que tem que se espalhar e tem que ser regada para cima das pessoas e vice-versa. As pessoas têm também insuflar
a sua participação nas canções que estão a acontecer em palco. E então tenho esse lado mesmo de querer muito estar em palco, a sentir a presença de pessoas à minha volta, à minha frente, o que quer que seja. Se puder ser pessoas atrás de mim, uma banda grande, pá, ainda melhor, porque eu sei que vai ser complicado, mas vou-me divertir até nos ensaios. Vai haver experiências que se vão passar e na preparação dos concertos e que de alguma forma se vão traduzir em momentos musicais. Vai haver ali uma espécie de alquimia, dessas coisas que poderiam parecer intransmissíveis, de certeza que vão de alguma forma ter prosseguimento na maneira como eu vou estar a apresentar as canções, na minha disposição para estar a falar com o público. Então estou muito feliz por estar rodeado e por ter uma legião em torno de mim. E estas salas, os Coliseus de Lisboa e do Porto, são um sonho para qualquer músico, ou pelo menos uma ambição, uma meta? Sim, será a minha estreia a segurar o cartaz sozinho. Já toquei bastantes vezes no Coliseu, até já levei uma banda também muito grande, mas em contexto de festivais. Já também estive em eventos particulares, já estive também em homenagens, coisas do género. Por isso o Coliseu não me é propriamente estranho enquanto sala. Eu acho que tem que ver com um passo que era necessário, sei lá, de afirmação, considerando que eu continuo a ser um artista de média dimensão. É aquele risco que tenho que ter, porque os riscos já são assumidos nas canções, nos discos que eu gravo, nas coisas que eu faço à parte dos discos, e já há sempre um lado marginal que está presente e que eu até cultivo. Esta afirmação do Coliseu, e é mesmo isso, é uma afirmação, tem que ver com esse passo num pensamento, eu não queria dizer estratégico, isso parece um bocadinho formal e não há assim grande formalidade na maneira como eu penso os palcos, mas é um passo, sim, vou repetir a palavra estratégico naquilo que é uma afirmação enquanto artista. Também já não tenho idade para ser um miúdo do indie. Vou ser um adulto do indie, um homem de meia idade do indie, se calhar já se pode chegar à frente para ir a um Coliseu. Não sei se tu pensas nas coisas nesses termos de números e de público, mas achas que isto é se calhar o pico da tua carreira, ou ainda te vamos ver numa Mel Arena? Não sei se... Eu duvido muito que me vou ver no Mel Arena em título pessoal. O que tem que ver com a minha dimensão tem que ver com a música que eu faço também. E eu aí não me iludo. Poderá sempre haver uma canção que escape da minha discografia, que se torna assim um sucesso um bocadinho maior, é possível, mas nunca será essa a norma, e não sendo a norma, eu dificilmente serei empurrado por uma só canção. E nesse sentido não tenho esse tipo de ilusões. Claro que também, se me perguntares se há 10 anos eu achava que ia estar a fazer um Coliseu sozinho, se calhar eu dava-te a mesma resposta, achar que o Coliseu seria sempre uma sala demasiado grande para aquilo que eram as minhas aspirações. Mas por outro lado também eu acho que e é verdade que eu não penso em números, mas tenho gente que trabalha comigo que tem que pensar em números, porque é a função deles, e então eu também sou encaminhado e sou instado a pensar nestes desafios. Mas estava agora a pensar também, se virmos, sei lá, até alguns dos convidados que eu tenho neste concerto, pessoas com as quais eu colaboro, pessoas que me chamam também para os palcos delas, de alguma forma, embora eu continue a ser um artista que não é excessivamente abordado na rua, a não ser quando eu fazia publicidade da Nós. Estava-te a contar em off que eu fiz uma publicidade da Nós e havia senhoras que me burlavam na rua para eu ir lá à casa ajudar a instalar a TV a cabo. Mas tirando isso, eu continuo com uma dimensão, eu não ia dizer obscura, mas por outro lado também já me as minhas colaborações também se calhar ditam que eu às vezes piso palco, quando eu às vezes sou só o cúmplice. É uma aspiração que se torna natural porque já estou ambientado com esses lugares. Estás, por exemplo, a dizer que a Manuela Azevedo tem uma grande notoriedade, não é? Com os clãs, que é uma das tuas convidadas. Tem uma grande notoriedade e eu acho que devia ter ainda mais. A melhor voz de Portugal, possivelmente. Eu estou sempre a dizer isto e vou reafirmá-lo. A Manuela Azevedo é a pessoa, e não estou a cingir-me à música, é a pessoa com mais talento a pisar os palcos em Portugal. É mesmo. Eu não tenho dúvida nenhuma. E se lhe disserem agora para a próxima semana tens que ir fazer um cooking show e tens que fazer comida para 500 pessoas, ela vai chegar preparada para fazê-lo e vai exceder e vai ser a melhor naquilo que... é impressionante o talento daquela mulher, é mesmo. Eu fico sempre boquiaberto, e todas as pessoas que estão à minha volta partilham dessa surpresa, que não devia ser uma surpresa. Já estamos há tantos anos habituados com a maravilha que é a Manuela Azevedo, mas continua sempre a surpreender.
Acho que a última vez que a vi foi como convidada de um concerto do Sérgio Godinho, que ela cantou 2 ou 3 músicas e eu proferi depois desse concerto a frase: se eu pudesse ser outra pessoa, gostava de ser a Manuela Azevedo. Portanto, não podia concordar mais contigo. Mas acho que ela também ao mesmo tempo é bastante discreta, é reservada. Não faz sentido. Não faz, se alguém que tinha legitimidade para ser diva e para divar, nesse verbo que não existe, mas que devia existir, é Manuela Azevedo. E ela é o oposto disso, né? Ela é pessoa, é generosa, é simpática. Eu não diria que é tímida, mas é reservada. Ela entra nas brincadeiras, sendo o straight man, aquela ideia de que é a pessoa séria no meio da brincadeira. É mesmo, é um luxo para Portugal ter uma artista da dimensão do talento da Manuela Azevedo. É mesmo. Sem dúvida. Nós não a merecemos. Em 2019 deste uma entrevista à Time Out em que dizias que inicialmente não pensavas fazer da música vida, e talvez por uma questão de complexo de culpa judaico-cristão até te parecia um bocado mal teres uma profissão que te desse prazer. Quando é que tu conseguiste desfazer esse dilema? Eu tenho tido muito esforço para ter desprazer e agonia com a música e não tenho conseguido. Não, por exemplo, estás a falar comigo numa altura em que eu ontem estava à noite a fazer uma lista de tarefas, coisas que eu tinha que fazer hoje, e era uma lista extensíssima e que me tiraria o sono se eu fosse uma pessoa que dormisse normalmente. E então estou num momento de grande responsabilidade, com tarefas em catadupa, com reuniões que tenho que fazer, com promoção que tenho que fazer, ensaios para organizar, parte logística que normalmente não costuma ser a parte mais agradável. É verdade que tenho gente muito competente a trabalhar comigo e que está seguramente a passar um bocado pior do que eu. Mas há uma responsabilidade em torno de mim que me faz pensar que de repente há aqui um fardo que já legitima o trabalho que eu faço. Mas por outro lado, eu continuo muito focado naquilo que vai acontecer e já estou a antecipar o prazer daquilo que vai acontecer, e então estou aqui com a maior das alegrias e com a maior das simpatias nessa previsão, nessa antecipação. Então quase que volto a querer fustigar-me para sentir que isto de facto é um trabalho que eu tenho que levar a sério e que tenho que encarar com a seriedade que um trabalho exige. Quando é que sentiste que sim, que este era o teu ofício? Eu acho que foi na altura, no último ano em que eu dei aulas, porque eu dei aulas durante uns anos, estava já de alguma forma a ser mais profissional em torno da música, até nas horas que despendia numa atividade, a música estava a levar a melhor. E houve uma altura que eu estava a colaborar com um teatro em Guimarães e que tinha que fazer viagens diárias e dar aulas no dia seguinte, e eu aí decidi, vou ter que optar só por uma coisa, e então optando por uma coisa que ia passar a ser a minha fonte não primordial mas exclusiva de rendimentos, eu acho que aí houve mesmo o assumir que a música era a minha profissão. Mas isso não alterou, eu até diria, a seriedade com que eu encaro, por exemplo, a composição. Eu até acho que já fui mais sério no sentido de ser obstinado em revelar-me ou em esconder-me, porque as coisas já me estão a revelar de uma forma muito natural. A parte da entrega ao processo musical, a entrega nos palcos, a atenção ao detalhe em estúdio, isso se calhar já antecedia essa ideia da música quanto uma coisa séria, porque é a minha profissão. Mas eu acho que foi a partir desse momento, que é um momento formal, vou deixar uma coisa e vou dedicar-me exclusivamente a outra, que eu passei a assumir, até quando perguntavam a profissão, não sei lá, numa repartição qualquer, passei a dizer músico. Claro que comecei a receber assim uns olhares mais desconfiados, porque isto drogado, consciente no O, Exato. Não faz nada na vida, porque antes disso dizia que era professor, embora a música já fosse a fatia maior pelo menos das minhas, não diria preocupações, mas pelo menos da minha entrega profissional. Tu davas aulas de educação visual? Sim, nessa altura estava a dar aulas de educação visual e tecnológica, o chamado EVT. E gostavas de dar aulas? Eu gostava, por acaso, gostava muito. Tudo que escapava à parte académica das aulas em si, da parte laboratorial de estar com os miúdos, dessa coisa diferente todos os dias de estar a lidar com crianças ou com pré-adolescentes, isso era mesmo muito fixe. Depois a parte burocrática, a parte sindical, que é absolutamente necessária, mas isso era uma tormenta.
E alguma vez te aconteceu ficares colocado muito longe de casa, como hoje se vê muito? Não aconteceu, quer dizer, não aconteceu ficar colocado muito longe de casa, porque também eu era muito novo na altura e então eu não concorria para todos os lados, mas concorria sempre para uma rede de sítios, de lugares onde eu teria alguma facilidade em mudar-me para lá, ou porque os meus pais tinham uma casa lá perto. Estou a falar dos meus pais como se fossem ricos, tivessem casa em todo lado, nem é verdade, coitados dos meus pais. Mas aconteceu, por exemplo, fui parar a Coimbra, mudei-me para Coimbra, mas estava a dar aulas na Figueira da Foz. Meus pais tinham lá uma casa onde agora vivem, e então tinha essa facilidade. Dei aulas em Leiria, onde também tinha uma casa próxima, e também foi muito fácil arranjar casa lá. A única altura em que eu tive uma mudança que não foi por causa das aulas, eu mudei-me para Évora, estive lá a trabalhar numa agência de comunicação, fui copywriter durante uns tempos, e depois vim para Lisboa, e quando estava em Lisboa concorria só para escolas em Lisboa, e então acabei por ficar sempre aqui centrado. Mas também, desde que eu vim para Lisboa, só dei aulas mais 3 anos, e depois foi a desistência do ensino. E ainda nunca abandonaste a paixão pelo desenho. Ainda outro dia, quando fizeste anos, parabéns, atrasados, fizeste uns autorretratos muito giros. Sim. Em que perdoavas àqueles que não te tinham dado os parabéns e agradecias aos que tinham dado. E eu fiquei fascinada, eu gosto muito de ver desenhos, como não sei desenhar, e valorizo muito. Por exemplo, aqueles retratos que tu fazes em quanto tempo? Aqueles desenhos? Aqueles desenhos, sei lá, eu estou para 1 hora a fazer aquilo. Era a lápis. Era lápis, sim. Mas o desenho tornou-se. Lá está, por gostar tanto de desenhar, deixei de encarar qualquer tipo de perspectiva profissional em torno do desenho. Eu pus de parte, porque o gosto também me faz ter uma exigência, e eu sinto que já perdi o comboio. Já deixei de aprender, deixei de praticar com regularidade. Então o desenho tornou-se aquela coisa que eu faço à noite para descomprimir de um dia intenso em estúdio, por exemplo, ou de um dia intenso a andar de um lado para o outro em entrevistas ou em sessões fotográficas. Bem, agora parece aquelas modelos. Só te levantas da cama, não te levantas por menos de X, não é? É verdade, sim. Sou a Cláudia Schiffer dos anos 20, do século XXI. Mas tornou-se uma coisa que eu faço, como durmo pouco, normalmente pratico muito à noite. Comecei a desenhar muito até nos iPads, porque não consigo reproduzir o traço que faço no papel e não tenho que ter luz natural, aquilo ilumina-se a si próprio. Acho que se calhar é a minha cedência maior à tecnologia e a assumir que sou um homem do meu tempo, é desenhar no iPad. Mas lá está, continuo. O gosto leva-me a não assumir aquilo com seriedade, mas leva-me também a continuar a desenhar com alguma regularidade, como o escape, e a fazer estas brincadeiras como aquela que apareceu no Instagram, onde pouco tempo antes, a reboque do aniversário do Sérgio Godinho, também pus alguns retratos que eu tinha feito do Sérgio, e aí foi com a concentração toda, porque foi mesmo um trabalho, fui desafiado a fazer uma capa de um best-of do Sérgio, e então aí foi mesmo uma dedicação, e foram muitas horas ali em torno da cara do nosso amigo Sérgio. Foi a tua primeira paixão, o desenho? Foi mesmo, quer dizer, sim, foi a primeira paixão, pelo menos aquela que eu consigo recordar, que eu fazia, que ocupava os meus tempos livres. Assim, paixão artística terá sido mesmo o desenho, antes da música, sim. E também cobiçavas aqueles conjuntos de marcadores da Molan e da Molinho, ou como é que se dizia? Eu não cobiçava, porque eu era um desastre a colorir e detestava colorir. Até a adolescência, onde de repente a cor passou a ser uma coisa, uma ferramenta que complementava o desenho de uma forma muito especial e que me abriu portas a outras coisas. Mas quando eu era miúdo, eu queria ter a exigência que eu fazia era que as folhas não tivessem nada escrito. Eu lembro quando até nos aniversários, quando perguntava o que é que eu queria, eu pedia um bloco de folhas sem nada atrás, sem nada à frente. Era o que eu pedia. Muitas vezes, para me desenhar, a minha mãe dava-me folhas que eram brancas de um lado, mas que tinham coisas do outro, e eu ficava muito frustrado que ecologicamente eu devia ficar muito feliz por poder estar a reaproveitar, mas não se falava tanto de ecologia na altura, e isso frustrava-me, porque na cabeça de uma criança, era mesmo muito pequenino quando isso acontecia, ter escrita de um dos lados impossibilitava que aquilo que eu estava a desenhar, até se fossem bandas desenhadas, por exemplo, que eu gostava muito de fazer bandas desenhadas, algum dia pudessem vir a ser publicadas, porque a folha já estava tigenada, já tinha sido aproveitada para outra coisa, não podia ser algo oficial. Então frustrava-me muito uma folha reutilizada.
É curioso porque parece existir, ou pelo menos muitos músicos têm em paralelo esse gosto pelo desenho ou por outras artes plásticas. Até muitas bandas que se encontram nas faculdades de belas artes, ou parece haver aí um elo qualquer. Eu acho que pode ter a ver com aquela explicação do lado do cérebro que é desenvolvido de uma forma diferente, ou que é o que é preferido e o que é preterido. E depois também aquela piada não é piada, é quase realidade, que era: o que é que tu és? Sou músico, mas o que é que tu fazes mesmo? E dizia: eu sou designer gráfico. Também durante muito tempo os músicos e os designers gráficos eram uma só entidade. Também há aquela piada do... Como é que é? Chamam-se todos os músicos à sala 1, os bateristas vão pela sala 2, qualquer coisa assim. Com todo o respeito, obviamente. Não, essa é uma piada justa. Quando isto sair, vais apanhar do teu. E o meu baterista é bem grande. É muito grande, sim. Eu acho que era a única pessoa da minha banda com a qual eu não arriscaria nunca andar à porrada. É mais alto que tu? Não é mais alto, mas a mão dele faz 3 minhas. Ok, é maciço. É maciço e a mão dele ainda por cima, porque ele, para além de ser baterista, também é osteopata. Então ele tem aquelas mãos que com energia e com poder, mas também com delicadeza toca a bateria. Com energia, poder e delicadeza também consertam espaldares das pessoas. Mas isso é ótimo para as finanças. É ótimo para as finanças. O que é que o senhor faz sobre osteopata? Não é? É verdade. Por estes dias tenho ouvido o teu programa, podcast na Antena 3, o Wikiúria, sobre a tua relação com as palavras, além do desenho. Sempre foi algo que tiveste perto de ti, esta paixão por ler, escrever, pensar as palavras? Sim, e isso acho que tem que ver com o facto de ter crescido numa casa com muitos livros. Lá está, casa super humilde do meu avô sapateiro, mas era uma casa dos meus bisavós. Mas é uma casa humilde, mas a riqueza da casa estava, por exemplo, no espólio de livros que tinha. Também tinha muitos instrumentos musicais e também tinha material de desenho, ou seja, aquelas coisas que de alguma forma pautaram os meus gostos na infância, tinham que ver também com o acesso que eu tinha a materiais para poder exprimir-me, para poder expressar-me. E eu acho que o facto de haver muitos livros e o livro ser um objeto curioso de manusear estará também na gênese do meu apreço pelas palavras e pela palavra escrita, não tanto a palavra oral, que eu tenho uma oralidade. Não é que a minha escrita seja muito apurada, mas é um bocadinho mais apurada que a minha oralidade, que é deficiente, e às vezes gaguejo, e às vezes tenho muita pressa em dizer as coisas e atropelo-me a falar. E na escrita consigo, há uma exigência menor dessa pressa, uma auto-exigência até, e então os meus processos de escrita têm muito que ver com aquilo que eu leio. E então aquelas palavras que às vezes parecem raras e parecem que eu andei à procura, é o contrário, são as palavras que me assaltam às vezes em primeira instância, porque foram palavras que me geraram curiosidade quando eu as li, então ficaram mais próximas da mão quando vou a escrever. E então o processo é não as evitar, ou não ter vergonha de assumir algumas dessas palavras que podem parecer estranhas ou podem parecer deslocadas quando me surgem na escrita. Pois na apresentação deste programa tu dizias que usas essas palavras menos comuns, não por uma questão de seres pretencioso, mas sim porque queres dar uma oportunidade a todas elas. É verdade. É. E eu não tenho problema nenhum que as pessoas me leiam e acham que aquele gajo aliás, a Gisela João, quando me conheceu, ela brinca com isso, achou que eu era um pedante e não vou usar a palavra, não vou dizer as neiras, mas achou que eu era um pedante. Claro que isso desarmeia logo, porque não lhe dei hipótese, achou que eu era um pedante. Mas não tenho problema nenhum que as pessoas achem isso, até porque depois acontece quando há esse primeiro contacto negativo. É mais fixe desfazer os preconceitos. É mais fixe desfazê-los do que manter-me sempre num nível de constância em que aí tenho de provar que sou melhor do que uma ideia melhor com que as pessoas estão desde o início. Então não tenho problema nenhum com esse apriorismo negativo. Achas que é a maior ideia feita falsa a teu respeito, que és pedante? Não sei se será a maior, mas é uma das quais é uma daquelas com as quais eu convivo. Eu acho que convivo bem com todas.
tenho a consciência tranquila em relação a tudo, e só tenho a consciência tranquila em relação aos defeitos que de facto são verdadeiros e as pessoas reconhecem e encontram nas coisas que eu faço. Mas aí não tem que ver com não tem que ver com um fardo de ter que provar às pessoas que aquilo é mentira. Tem a ver com o fardo de ter que provar a mim próprio que tenho que melhorar em relação àqueles aspectos. Em relação aos outros estou tranquilo, até porque é uma coisa que eu também digo constantemente. Isso tem a ver tanto com a minha escrita, com a minha revelação através da escrita, como tem que ver com os meus dotes vocais, com a minha maneira de cantar e de escrever melodias, que é aquilo que me torna singular. Estará nos meus defeitos, não estará nas minhas qualidades, porque eu não sou um virtuoso de nada daquilo que eu faço, eu não sou excessivamente complicado na parte académica das coisas que eu desenvolvo, e nesse sentido aquilo que poderá ser o ouro encontrado é o carvão, é o lixo, é o que está lá, que é mais difícil de reproduzir. Porque ninguém pode estudar as minhas falhas, ninguém pode estudar e desenvolver-se ao ponto de chegar às minhas falhas. E então estou também muito pacificado com esses defeitos, com essas grandes falhas, porque eu acho que é isso que vai acabar por me distinguir. E isto não é uma afirmação de eu estou mal, não quero melhorar. É mesmo encontrar aqueles males que de alguma forma podem ser sublimados, podem ser entendidos e desenvolvidos como uma valia, às vezes até uma valia estética. Eu, nestes dias, por exemplo, dou para mim a pensar quando sai um erro num texto, ou quer que seja, acontece, não é? Mais do que seria desejável. Pronto, primeiro há aquele momento de autoinvestigação, mas depois penso, olha, é sinal que isto foi feito por uma pessoa, não foi feito por inteligência artificial. Não é? A inteligência artificial ia topar isto, ia corrigir. Sim. Foi uma pessoa que o fez. Sim, o excesso de humanidade nunca será uma coisa, uma aparência cheia de valor e muito elevada. É pelo contrário, o excesso de humanidade terá sempre características muito rasteiras, como o erro. E os erros são, sei lá. Isso é uma coisa que, no por cima, estava a falar outro dia com outros músicos, não vou dizer quais são, porque eles todos assumiram e até assumiram exemplos em que isso aconteceu. Que muitas vezes o som deles torna-se detalhado porque eles falharam a tentar imitar o som de outra pessoa. Isso também acho que já aconteceu comigo. Tentativa de reproduzir uma coisa de que eu gosto muito, a falha por causa da minha incapacidade de chegar lá, torna-se naquilo que é exclusivo da minha música, do meu som, do que quer que seja. Eu acho que é uma das coisas partilhadas com a maior parte dos músicos. E mesmo aqueles músicos que nós achamos que são muito perfeitos, se calhar o detalhe daquilo que é a perfeição deles é uma falha em eles atingirem outros músicos que eles consideravam perfeitos e tentaram imitar. Então acho que não tenho mesmo problemas de consciência quando não consegui chegar a um sítio, porque o sítio a que eu cheguei acabou por se tornar o meu e é aquilo que me distingue. E se calhar as pessoas que compram bilhetes para os meus concertos querem ver esses defeitos, mesmo que por generosidade estejam adormecidas para o facto de aquilo serem defeitos. E o rock então está cheio, por exemplo, de vocalistas. Não são propriamente a Maria Callas, não é? Mas nós habituamos-nos àquela forma de cantar ou àquela voz. Não, e lá está. Sobretudo a partir. Não terá começado com o punk, mas a afirmação de que o feio é o que vale, o feio é que traduz a rebeldia, traduz o inconformismo. Acabou por se tornar aqui e ali uma norma ou uma coisa aceitável, que já era aceitável noutras artes há muito tempo, sei lá, desde a viragem do século, aliás, desde o final do século XIX, que por exemplo, na pintura a reprodução naturalista e realista ou até a reprodução romântica que exacerbava a beleza das coisas deixou de ter validade absoluta ou começou até a deixar de ter validade académica. No cinema isso também já... No cinema é mais difícil às vezes isso ser entendido, mas por exemplo até na poesia, que é uma arte literária que me acara porque me fornece as ferramentas para aquilo que eu quero fazer, mesmo que eu não identifique como poesia aquilo que eu faço nas letras das minhas canções. Mas se nós pensarmos aquilo que era a poesia formal, e no outro dia estava a falar disso nessa cena da Antena 3, não sei se esse episódio já saiu, mas por exemplo, é muito difícil hoje em dia tu dizes a alguém que o seu ideal de poesia é o Camões, porque o Camões, para já as coisas deles rimavam, tinha uma estrutura muito certinha,
e isso choca com a necessidade de uma poesia que seja muito mais desenfreada ou muito mais curta, a viver de silogismos muito mais pequeninos ou de falácias às vezes também. Se rima parece infantil, parece que estamos a voltar ao António Aleixo. Até o António Aleixo é olhar de soslaio, porque tem aquela cadência popularucha da quadra. Tornou-se muito mais enviesada a maneira como as pessoas apreciam o fenómeno literário em torno da poesia. E na música às vezes o desafinar, que é muito mais aceitado na poesia, a voz feia, que é muito aceitada na poesia, a declaração desestruturada, que é muito mais aceitada na poesia, às vezes é olhada ainda de soslaio na música, ou pelo menos não é tão massificada como é no gosto de outras artes. Também é verdade que as pessoas que gostam de música e de música de uma forma massificada não são propriamente os leitores mais ávidos de poesia, diria eu. Voltando à casa com livros em que cresceste, lembras-te qual foi o primeiro livro que leste sozinho? Terá sido um livro de banda desenhada, muito provavelmente. Porque lá está, o meu gosto pelo desenho levava-me a folhear o que havia de banda desenhada em casa. Não teria muita banda desenhada. O grande comprador de banda desenhada depois teria sido eu, mas eram os livros que me fascinavam porque conseguia perceber alguma coisa pela arte sequencial da banda desenhada antes de saber ler, e então presumo que mal aprendi a conjugar as primeiras letras e identificar aqueles garatujos enquanto palavras, levou-me a ir buscar aqueles livros que eu achava que já percebia por causa dessa sequência, e fui completar a ideia que tinha deles com a ideia dos autores que estava expressa nas palavras. Aprendeste a ler antes de ir para a escola? Não aprendi, não. Fui absolutamente normal nisso. Estava com muita vontade de aprender a ler, mas eu aprendi a ler terei aprendido a ler no final de 1985, quando entrei para a escola, sim. Alguma palavra que ainda não tenhas conseguido incluir numa canção e gostasses de o fazer? Eu acho que todas as que tentei consegui incluir. Até eu não tenho um cardápio de palavras que gostava muito de incluir. Às vezes há palavras que me surgem e eu penso na brincadeira, gostava muito de meter isto numa canção, mas isso passa-me ao lado, porque normalmente as palavras surgem por arrasto da temática que me assombrou para fazer a canção, ou na sequência de uma coisa que já está a ser escrita. Eu acho que nunca aconteceu, pelo menos que eu me lembre, nunca aconteceu ter desenvolvido uma canção a partir de uma palavra. O único caso, se calhar, em que isso aconteceu terá sido no último disco, em que eu faço uma canção chamada Kushisabishi, mas a palavra Kushisabishi é uma palavra japonesa ou Kushisabishi, uma palavra japonesa que eu conheço, com a qual eu travei conhecimento, nem sequer aparece na letra, é só o título. Foi o mote da ideia da canção, mas não estou a usar sequer a palavra no meio das outras. Que é aquela ideia de termos saudades de comer ou... Saudades de ter alguma coisa na boca. É uma fome que não é expressa pela gula, nem pela subnutrição. Não é a necessidade de comer, é saudades de ter a boca ocupada com uma comida que já lá esteve. Quem nunca, não é verdade? Nesse programa falaste também de uma das tuas grandes referências, o Rui Reininho. Sim. E até falaste da canção Video Maria, e onde a utilização da palavra esfinge em vez de efins te causa alguma espécie. Sim. Já falaste isso com o autor? Não, mas olha, estou com muita vontade de confrontá-lo em relação a isso, porque foi uma ideia que sempre me passou pela cabeça desde que eu olhei para a letra com olhos de ver, e eu faço uma versão, normalmente quando eu ando em formato de duo a tocar, que é que vou com o Silas, o tal rapaz cuja indumentária para o concerto me está a motivar muito para que ele aconteça. Mas quando eu ando a solo com o Silas, o nosso formato resvala um bocadinho mais para uma coisa eletrónica, tem muitos elementos eletrónicos. Então eu com o Silas refiz uma versão que eu tinha já há uns anos, que também já era eletrónica na sua gênese, uma versão da Video Maria. E então, como tive que cantar a letra mais vezes, mais me convenci que a palavra efígie era o que o Rui Reininho queria dizer em vez de esfinge. Mas conhecendo o Rui, sabendo que ele é um provocador, eu acho que ele também poderia estar a provocar os cromos como eu, que estavam ali a catar piolhos no meio daquela letra. Mas vou olha, está prometido. Próxima vez que estiver com o Rui vou perguntar. A próxima vez que cá vieres, vamos falar sobre isso. Os Glock and Wise têm aquela canção besta do último disco. Sim.
em que eu descobri que eu, tal como a Marta Rocha da Antena 3 e possivelmente outros leitores, no final, quando o Nuno diz esta. Peço desculpa. É só cadência, diz ele, mas nós ouvimos que é só carência. Sim. Portanto, também o ouvinte também pode fazer a sua apropriação, mas, não sim, é? mas não me prometo que o Nuno não tenha dito assim um D meio dobrado mesmo para causar essa confusão. Exatamente. Espartalhar-se também. É uma bela canção. É uma bela canção. Gosto muito dessa canção. E deixa-me dizer que a versão que eles têm do Calor com o Rui Reininho, fogo, é linda. Que maravilha mesmo. Eu lá está. Eu cá há bocado estava a tecer impropérios contra a reciclagem por causa das folhas. É uma grande reciclagem de uma canção. Fogo, é mesmo um belo momento. É verdade. Ouvir também gosto do original em inglês, mas parece que depois ganha uma identidade nova, não é? Parece que foi feita para aquilo. Completamente. E até te digo que contra o meu pessoal falo, porque malta que me aproxima já fez versões com o Rui Reininho. Eu acho que se calhar é o melhor aproveitamento do Rui Reininho também numa colaboração de que há memória. É mesmo brilhante. Consegues ter o distanciamento necessário para dizeres qual foi a melhor canção que escreveste, aquela letra de que te orgulhas mais? É um bocado complicado, mas sei lá, eu agora, a canção mais difícil de incluir neste último disco nasce de uma coisa que eu ainda há bocado estava a dizer, de eu achar que a poesia, embora me sirva, não é o meu ofício. Quando faço letra de uma canção, não estou a escrever um poema. E houve uma canção no último disco que eu cheguei ao fim e eu desisti dela porque aquilo parecia-me uma poesia. Eu conseguia lê-la e era uma canção já de si só, por si só, inspirada num poema. E então eu estava com muita dificuldade em assumir aquilo porque parecia-me exagerado. Lá está, eu que não tenho problemas em que as pessoas me achem pedante, achei que era um bocado presunçosa aquela afirmação excessivamente poética de uma coisa que podia ser lida como um poema cuja estrutura, embora tenha uma regularidade necessária para caber numa canção, não é a estrutura normal que eu penso quando imagino letras de canções. E então o facto de eu me ter libertado dessa amarra conceptual faz com que eu agora cante essa canção com prazer. Chama-se Um Adeus Português. Não estando a musicar o poema do O'Neill, é muito influenciada pelo poema do O'Neill. Eu, por me ter libertado disso, acho que é a canção cujas palavras me ressoam de uma maneira muito especial quando estou agora a debitá-las ao vivo. Cada vez que estou a cantar essa música ao vivo, eu sinto-me a dizer uma coisa que me escapa. E nesse exercício de exterioridade, embora as palavras sejam minhas, eu consigo pensar que estou numa homenagem poética a um poema maior. E por não ter essa, lá está outra vez, a amarra uma coisa que podia ser muito humilde, de estar a ter prazer nas minhas próprias palavras, tenho muito prazer em cantar essa canção neste momento. Não diria que é a melhor, não diria que é a minha melhor letra, mas é a letra que me dá mais prazer a cantar neste momento. É especial de alguma maneira. Tornou-se especial, sim. Também nesse programa da Antena 3 falaste do Hermano José e até acabaste por referir aquele episódio no final dos anos 80, se não me engano, em que ele teve um programa cancelado ou censurado, Humor de Perdição. Foi mesmo cancelado, foi mesmo. Foi. Antes de falar em cancelamento, era o que eu ia dizer. Aí sim havia mesmo cancelamentos. E cancelamentos muito injustos, e acho que a história deu razão a quem achava que aquilo era uma grande injustiça na altura. Seria impensável, e até de alguma forma é impensável nós pensarmos que eles já eram final dos anos 80, até se calhar uma das alturas mais livres, ainda num rescaldo. O 25 de Abril tinha sido há 14 anos, 15 anos, 14 anos quando isso aconteceu. Havia ainda ecos de liberdade muito grandes, e de repente um programa que é cancelado por uma coisa absolutamente inócua. Já pareceria ridículo se fosse cancelado por uma coisa contundente, por uma coisa inócua, ainda mais distante parece essa era do que na realidade foi. E agora tivemos, por exemplo, o programa do Jimmy Kimmel, sim, cancelado. Portanto, um fenómeno que regressou do cancelamento, mas numa vertente diferente. Sim, numa vertente diferente, mas se tu imaginares que foi reinstituído por uma pressão económica sobre a Disney, que de facto parece que foi isso que aconteceu. Eles ressentiram-se dos cancelamentos das subscrições, até da Disney Plus, etc. É um cancelamento cujo descancelar não nos deixa não nos deixa sossegados, porque aquilo que motivou
o regresso do Jimmy Kimmel não foi o meia-culpa da estação a dizer afinal não disseste nada assim tão grave, ou não podemos silenciar-te por delito de opinião, o que quer que seja. Foi pressão económica. Mas são os Estados Unidos, é o que é. Os Estados Unidos parecem cada vez mais lançar a sua sombra sobre o resto do mundo, não é? Sempre lançaram, desde o final da Segunda Guerra, e acho que nos conquistaram através nós pensamos que é muito através do capitalismo, mas eu acho que nos conquistaram sobretudo através da cultura popular, o que fez com que muitos dos anticapitalistas fossem também pessoas absolutamente conquistadas pelos Estados Unidos. Mas agora estão a viver um momento, sei lá, de alguma forma os Estados Unidos sendo muitas vezes os ditadores no sentido de ditarem aquilo que acontece no resto do mundo. Eu acho que as agruras todas ideológicas, políticas, o alvoroço está também a ser ditado naquilo que está a acontecer na realidade do tecido social e político dos Estados Unidos. Então eles estão a refletir tudo o que está de errado e tudo o que está de errado, mas também tudo o que está certo, sei lá. São um país tão grande, estão a refletir isso e estão a refletir sobre lá está, essa ditadura da cultura popular que ainda nos controla, pelo menos nos faz reagir de uma forma muito imediata. Lá está, os Estados Unidos são uma amostra do mundo e continuam também a ser os amostradores daquilo que o mundo vai continuar a ser nos próximos tempos. De certa forma, os nossos colonizadores através do cinema, da música. Não, são, absolutamente, claro que são. Por acaso é curioso, porque se reparares, hoje em dia os miúdos, adolescentes, crianças gostam muito de K-pop, e através de K-pop e outros produtos que vêm da Coreia do Sul acabam por se interessar numa visão um bocadinho diferente. Mas o K-pop é uma caricatura das boy bands anglo-saxónicas, não é? É engraçado de repente haver um varrimento cultural de uma coisa que é uma caricatura ou que é uma homenagem. Lá está, que é uma homenagem às vezes imperfeita pelo exagero, aquilo que há bocado estávamos a falar. Aquilo querer muito ser americano, querer a cultura americana. Mas torna-se castiço por causa disso. Sim, é verdade. Sim, mas é muito engraçado essa coisa cíclica, circular das influências e das coisas que surgem por não se conseguir fazer igual, faz de uma forma exagerada, que podia parecer ridícula, mas de repente o ridículo torna-se a expressão cultural mais válida no momento, válida por uma questão massificada. E mesmo até, sei lá, eu não sei muito bem o que é que acontece no TikTok, e eu acho que é a coisa em que eu sou mais velho, mas parece-me que aquilo também se está a tornar uma coisa massificada em termos culturais, e de facto ditará o que será a cultura, porque os agentes culturais do amanhã são as pessoas que estão no TikTok agora, e aquilo parece-me parecer-me irónico, mas não é. Percebo que não é. Aquilo que se está a passar lá, aquilo que as pessoas fazem lá, não é irónico. Aquilo é mesmo uma expressão cultural no momento que me escapa, porque sou velhinho, mas sim, lá está. Eu estou mesmo a ser o velhinho que não estou a compreender. Estou a ser um homem do meu tempo, um homem da minha idade, a não compreender os fenómenos culturais que vão ser os vigentes na próxima. Já estão a ser, mas serão os vigentes nas gerações que vão ter a minha idade daqui a uns anos. As pessoas da nossa idade geralmente sabem o que é que se passa no TikTok quando 15 dias depois chegou o Instagram, não é? É verdade, é mesmo. E já não é mau. Há pouco falaste do Sérgio Godinho, quando ele fez anos partilhaste aqueles desenhos dele e também disseste que te congratulavas pelo facto de teres partilhado mesa, estrada, projetos, canções com ele, autoria de canções. Também é algo que não estava nos teus planos. De todo. Eu lembro perfeitamente do momento em que comprei o Domingo no Mundo do Sérgio Godinho na adolescência, para dar uma hipótese a um artista que eu não sabia em que fase da carreira que estava. E de repente percebi, o Sérgio esteve sempre na fase da carreira certa. O Sérgio esteve sempre no lugar certo da música, e ainda está. E então gerou-se nunca se gerou uma relação de idolatria com o Sérgio. Nunca o imaginei como alguém ao qual eu nunca teria acesso, porque o acesso nem sequer se punha na minha cabeça, porque eu nunca imaginei fazer parte deste circuito. Mas quando aconteceu, e aconteceu com bastante normalidade, começámos a trabalhar com as mesmas pessoas, então eu estava muitas vezes em convivência com o Sérgio Godinho.
travar contacto com o lado humano do Sérgio. Humano não é aquele um grande ser humano, muito amigo do seu amigo. Não, humano é uma pessoa que estava ali, e é uma pessoa muito interessante, e uma pessoa que não se coibia a contar histórias. Então tornou-se há um lado velado na maneira como se tornou uma pessoa próxima na música, e uma relação constante também na música. E então, quando surge o convite para poder trabalhar com ele numa música que ele estava a fazer durante a pandemia, este lado de incredulidade só acontece a posteriori, quando revejo aquilo que aconteceu, porque quando o convite é feito, bora lá, bora fazer isto. Estava o Rafa também, com quem eu já colaborei muitas vezes, o Nuno Rafael. Bora lá ajudar o senhor. Ajudar é uma palavra que eu estou a usar de forma impensada. Bora lá fazer isto com o Sérgio, vamos construir esta canção com ele. Foi um repto de trabalho ao qual eu acedi de uma forma normal, mas essa normalidade com que aconteceu é que agora, a posteriori, e nesta efeméride do senhor fazer 50 anos, eu pude revê-la com essa incredulidade. A incredulidade é essa normalidade. De repente, um vulto como o Sérgio Godinho, alguém que eu admiro tanto, e lá está, que eu de uma forma consciente acho que está sempre no lado certo da música, em qualquer das suas facetas e qualquer das décadas em que ele tenha em que ele interveio. No rescaldo é que eu fico mesmo no boquiaberto. Olha, isto aconteceu, como é que é possível? Outro dos nossos tesouros nacionais. É mesmo. E lá está aí, olha, e um tesouro também que faz muitas coisas com a Manuela Azevedo, e as canções do Sérgio na voz da Manuela Azevedo. Opa. Aliás, eu também acho, não sei se já passou, mas há um dos episódios desse certame da Antena 3 em que eu me debruço sobretudo no Amor, a canção. Eu ia falar dessa. Canção dos Clã, escrita por Sérgio Godinho. Até me arrepiei agora, adoro essa canção. Seguramente, e vou restringir-me para não ter que pensar muito e para não me acusarem de ser exagerado, mas é possivelmente a melhor canção portuguesa da última década. Acho lindíssima também. É um dos momentos mais felizes da música nacional na última década. Também concordo. Estamos em sintonia. Ainda bem que só abandonava já o programa. Exato. Pegavas esta mesa um bocado pesada, mas viravas assim, não é? Pegavas assim, viravas a mesa. Nas legislativas de 2024 temos tido umas quantas eleições, mas deixa eu pensar quais é que foram as de 24. Exato. Foram as últimas. Fizeste um post em que criticavas a forma como a cultura é geralmente vista ou usada até pelos governos. Entretanto, a coisa não melhorou, porque agora no Ministério temos continuas obviamente a olhar de forma crítica. Sim, gosta. Ter ministério ou não sei se melhora alguma coisa. Sinceramente, eu não estou a sentir diferença nenhuma, nem para melhor nem para pior. E aí é que está. O que de alguma forma me deixa aziado. Se calhar aziado é uma palavra forte, porque eu também nunca a minha visão da música, sobretudo enquanto um praticante, um praticante, para não dizer agente cultural, isso parece mais presumido. Nunca está de mão estendida para lado nenhum, nunca estou à espera de receber apoios, nunca estou à espera que seja o Estado a tomar o lugar de quem tem que me pagar, etc. Mas o que me deixa aziado é de repente quando há uma excessiva bonomia pública em relação aos artistas, por quem quer parecer que sempre esteve lá, sempre apoiou o que quer que seja. E isso deixa-me de facto um bocado descontente. Ou até durante a pandemia, vocês é que estão a segurar isto, diziam-nos e davam-nos palmadinhas nas costas. Mas essas palmadinhas nas costas, por quem está em lugares de poder, repercute-se depois em quê? É mesmo em nada. E eu tenho a felicidade de ter relações de amizade até com pessoas que tiveram altos cargos na cultura, e são pessoas que eu sei que estão absolutamente solidárias. Sou amigo de ex-ministros e secretários de Estado da Cultura, e percebo, até por conhecê-los, percebo que depois eles também estão de mãos atadas, por muito que seja a boa vontade. E isto não tem a ver com governos, não tem a ver com partidos, embora haja alguns partidos mais avessos aos artistas, até de uma forma bastante militante, avessos aos artistas, e a maneira como nos generalizam, tudo, de certa maneira. Mas é mesmo uma questão estrutural do próprio país, e eu acho que até tem mais a ver com o ensino do que propriamente com a cultura. Eu acho que o desprestígio que existe dos artistas na sociedade tem mais que ver com o ensino do que propriamente com o Ministério da Cultura. Tem a ver com a inserção da cultura
no ensino de uma forma mais crítica, mais exigente, o ensino musical, o ensino artístico, o que quer que seja, até o próprio lado, a própria noção de arte no ensino do português, por exemplo, a própria noção de literatura, a exigência que é feita e que é mantida com os alunos, eu acho que se repercute também no espírito crítico ou na necessidade ou na ausência de espírito crítico que existe em relação às pessoas de uma forma geral. Então, nesse sentido, as artes são o parente pobre da cultura. Aqui de cultura, não da cultura no sentido elitista, cultural, do Ministério da Cultura do povo, da nossa afirmação enquanto povo. As artes são um parente pobre porque são um parente pobre na educação do povo. E eu imagino que depois do 25 de Abril, em que a necessidade a literacia era a necessidade básica, assim que essa necessidade básica está suprimida, de ter um povo, deixarmos de ser um povo analfabeto, temos que largar outros analfabetismos. E isso não se resolve não se resolve só com as políticas culturais, que muitas vezes redundam só numa espécie de alta cultura e numa esfera cultural um bocadinho superior e que está distante do povo. Eu acho que se resolve com a educação do povo e com uma exigência crítica que existe. A exigência crítica que existe é uma exigência sem grande critério, sem grande base cultural. E eu acho que isso é que tem mesmo que ser. Esse analfabetismo é que tem que ser combatido, porque já o analfabetismo literal, não sabermos o alfabeto e não sabermos escrever nem ler, esse já está, esse já passou e já nos podemos orgulhar dessa. Ainda por cima, agora que tivemos a comemorar com muita festividade e muita efusividade e legítima e boa, e acho que deve ser mantida, os 50 anos do 25 de Abril. E uma das grandes conquistas de Abril foi essa, da educação, da maneira como da grande diferença que existe entre o pré e o pós. Mas vamos também ser mais exigentes na educação em relação a coisas tão básicas como a educação para as artes. E eu não estou a puxar a brasa à minha sardinha, porque todas as sociedades desenvolvidas no resto do mundo, na Europa, são sociedades que também são mais desenvolvidas em termos artísticos e em que a educação reflete também, lá está, esse espírito crítico e esse não desprestigiar de todas as formas artísticas, mesmo as que nos parecem mais distantes daquilo que é o gosto comum. E é preciso puxar pelas pessoas, não são as pessoas que têm que puxar por aquilo que não lhes é fornecido e por aquilo para o qual elas não são educadas. Recentemente mostraste o teu apoio, manifestaste o teu apoio à Câmara, ao candidato independente à Câmara de Cascais, João Maria Joné. O facto de ele ser independente facilitou essa tua tomada de posição, no sentido em que não estás a associar. O facto de ele ser independente foi crucial. Há dois fatores cruciais. Um deles é o conhecer o João e de saber que ele tem o coração no sítio certo cada vez que pensa na sua autarquia. Isso foi conhecendo o João, sabendo mais ou menos qual é que é o projeto dele, mas sabendo perfeitamente que o coração dele, que está no sítio certo, estará também no sítio certo em todos os seus ditames políticos, em todas as suas os seus desejos e as suas vontades para aquela freguesia. Mas sim, a independência foi fulcral, porque se ele tivesse acoplado a algum partido, eu teria recusado. Por exemplo, na minha terra, em Tondela, sou muitas vezes abordado por candidatos, e são pessoas que eu conheço também muito bem, e são pessoas em cujo projeto eu confio, mas tenho sempre a dificuldade porque estão associadas a um partido, e eu não quero estar associado a partidos políticos, porque de facto não me sinto próximo de nenhum. Sinto-me mais distante de alguns, mas não me sinto próximo de facto de nenhum. Quando colocamos o teu nome no Google, agora uma grande revelação, sabes aquela coisa do autocomplete? Sim, mas não sei o que é que aparece. Às dúvidas mais pesquisadas. Então eu vou-te dizer, aparece religião, casado, letras e altura. Portanto, eu acho que está na altura de nos dizeres quanto é que tu medes. Eu já tive várias alturas dos meus cartões de cidadão. Eu acho que agora estou com 1,90m certos no cartão de cidadão, mas eu sinto-me mais baixo. Eu acho que a minha estrutura óssea já está a começar a vergar. Eu já devo estar ali com 1,89m por aí. Mas sabes que o que me deixa mais fascinado
é que há uns anos, na minha página do IMDb, do Internet Movie Database, estava lá a minha altura. Como é que é possível? Estranho. Estava à minha altura, e estava à minha altura assim com um detalhe assombroso, que era era o 6'2.5", acho eu, que era uma coisa assim, 1,89m, uma coisa assim. O senhor do Registro Civil forneceu essa informação. Não faço a mínima ideia, mas era mesmo estranho. Mas por outro lado também era prestigiante, que é exatamente a mesma altura que o Sean Connery, por isso fico muito ficaste lisonjeado. Eu tenho a média de alturas de todos os James Bond até o último. Caramba. Não foi Pierce Brosnan? Não. Louro com aquele eslavo. Assim de russo. Sim. Daniel Craig. O Daniel Craig veio estragar a média das alturas dos Mas Bonds. É mais alto? É mais baixo. Ele é bastante mais baixo. Que vergonha. É verdade. Aqui fica um trivia muito interessante. Sim. Só mesmo para terminar esta... Ed Rocha Gonçalves, de Best Use, é uma ótima pessoa para discutir trivias de James Bond. A sério? Sim. Olha, quando cá os tivermos quando trouxeres cá, faz perguntas sobre os Bonds que ele saberá responder. Dessa informação. Só para terminarmos aqui a parte da entrevista, tu és um adepto do Benfica, certo? Sou adepto e sócio do Benfica, adepto e sócio do Tondela. Quando há um jogo Benfica-Tondela, eu escolho sempre não ver. É o jogo mais doloroso no Campeonato Nacional. Eu recorri à sabedoria de Paulo André Cecílio e ele, realmente confirmou, mas depois ficou na dúvida que não sabia. Eu não sei, na verdade, se ele até não é mais do Tondela, mas... O Benfica é o clube que eu escolhi. O Tondela foi escolhido porque nasci naquela terra e é inescapável ser-se do Tondela. Embora eu conheça algumas pessoas de Tondela que moram em Tondela, que não são assim muito... Não têm uma simpatia tão grande pelo clube desportivo Tondela como eu tenho. Mas sim, eu tenho em casa várias camisolas vermelhas e várias camisolas verdes e amarelas. Sim. Ia perguntar-te quais são as tuas expectativas para esta nova época com este rapaz novo que eles contrataram agora para treinador? Dir-te-ei que as minhas expectativas maiores neste momento têm a ver com as eleições do Benfica e eu sou vocal em relação ao meu apoio a João Noronha Lopes, embora seja... Rui Costa terá sido um dos jogadores mais brilhantes que eu vi jogar. Enquanto jogador, Rui Costa foi um jogador com o qual eu delirei e com uma classe que eu ainda hoje conto de uma forma lendária. Mas estou a apoiar João Noronha Lopes nas eleições do Benfica, então estou com muita expectativa de que seja o próximo presidente e que haja alguma, sei lá, eu não vou dizer normalização, que o Benfica não precisa de normalização, precisa de muita inovação em relação àquilo que foi o paradigma dos últimos anos. Costumas ir aos jogos? Olha, nos últimos anos tenho ido muito pouco, tenho ido uma média, 3, 4 jogos por ano. Também é verdade que como calho aos fins de semana e a altura de trabalho. E então eu desde a época de 2009, 2010, em que eu fui a quase todos os jogos em casa e fui ver muitos jogos fora, estava com um espírito muito grande em torno do meu benfiquismo. É o primeiro ano de Jorge Jesus, aquilo foi muito divertido. O Benfica de repente estava a jogar bem. Eu já não via o Benfica jogar bem desde os anos 80. E então nesse ano fui muito, mas comecei a reduzir muito a minha ida ao estádio. Mas tenho muito prazer em ver jogos no estádio. Tirando o Benfica Tondela, que é um jogo insuportável. Insuportável. Tu preferes tapar os olhitos? Este ano não vi o jogo. Sangue do meu sangue, não te julgarei. Muito bem, vamos agora falar do tema da semana. Tem crescido a contestação quanto à participação de Israel na Eurovisão. São vários os artistas a defender que o país devia ser impedido de participar neste certame, este sim, um grande certame. Em Portugal, o músico Salvador Sobral deu uma entrevista à SIC, na qual defendeu exatamente o afastamento de Israel da Eurovisão, à semelhança do que aconteceu com a Rússia quando invadiu a Ucrânia em 2022. Já a TSF, o mesmo Salvador Sobral havia afirmado: desde que o genocídio é declarado, é óbvio que Israel não pode estar na Eurovisão a cantar canções de circo. Samuel, qual é a tua posição? Achas que os músicos se devem pronunciar sobre isto? O que não percebo muito bem porque é que foi tão ágil o cancelamento da Rússia na Eurovisão e está a ser tão polémico o cancelamento de Israel. Não percebo, quer dizer, não percebo. Claro que percebo aquela questão de Israel investir muito no Festival da Canção, etc. Mas até isso torna mais pornográfica sempre uma questão de investimento, sempre uma questão de dinheiro que não se cancela Israel, que não se interdita como uma mensagem simbólica contra aquilo que se está a passar em Gaza. Ainda se torna mais pornográfica este titubear, esta reticência em impedir que Israel
participe. O que para mim parece um bocado curioso, lá está, até o Salvador fala, cantar canções de circo, que de facto a Eurovisão é um circo. Estar tão politizado acaba por ser curioso, mas já que está politizado e já que se assume e já que dói, eu acho que deveria haver uma urgência até não sei, a RTP, não sei, será a RTP, não percebo porque é que também ainda não se chegou à frente para falar sobre o assunto. Espanha já fez saber que não participará se Israel estiver presente. Eu acho que é sempre cruel é perguntarem aos participantes quem ganhou, qual é que é a opinião, porque eles não têm culpa desta situação e estarão a perder a sua grande montra internacional por causa de uma questão política num festival que a partida não seria político. Então, mas eu acho que a RTP já deveria ter dito alguma coisa assim. Vamos agora falar do que andamos a fazer. 34 anos depois do último concerto em Lisboa, os Happy Mondays voltam a esta cidade para um espetáculo no Campo Grande. Rui Miguel Abreu falou com Shaun Ryder, o mítico vocalista da banda de Manchester, e ele garantiu-lhe que agora que disseram adeus ao sexo e às drogas, os Happy Mondays estão melhores do que nunca, porque agora sim se podem concentrar na música. E ele disse com muita piada, a entrevista tem momentos muito cómicos: seria obsceno se eu andasse aí a fingir que ainda tenho 20 anos. Sobre o estado do mundo e as diferenças para aquilo que acontecia quando os Happy Mondays estavam a começar, ele também tem uma visão curiosa. Então diz ele: o mundo sempre foi um lugar marado, não é de agora. Eu nasci em 62 e nessa altura havia uma ameaça nuclear com a crise dos mísseis de Cuba. O mundo estava do avesso. A verdade é que sempre houve gente maluca à frente dos destinos do mundo. Hoje passa-se o mesmo. Diz o Shaun Ryder, para quem o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, é, passo a citar, apenas uma versão moderna de outros loucos que o antecederam. É um bom esforço de relativização. Por acaso eu não sabia que os Happy Mondays vinham a Portugal, estou muito desinformado. E não sei se os quero ver assim tão velhos. Se eles próprios estão a dizer que estão assim tão velhos, não sei se não será um espetáculo deprimente. Não, de certeza que não vai ser. Mas quero ver como é que será o tocar de pandeireta enérgico, se está menos enérgico. Mas quando é que é esse concerto? É agora este fim de semana. Então não vou ver. Mas se este fim de semana não vou poder ver. Esta parte ele dizer que sempre tivemos malucos à frente dos destinos do mundo e o Trump é uma versão atualizada disso mesmo. Eu acho que aí não concordo. Eu acho que não tivemos sempre malucos, ou pelo menos malucos deste calibre e tão difíceis de prever. Normalmente há um cálculo, mesmo em torno dos déspotas havia uma espécie de calculismo que era fácil de destrinçar. Com o Trump é tudo muito imprevisível. Então, por exemplo, na questão da Ucrânia, em que de repente agora esta semana parece que ele afinal está muito pró-Ucrânia e diz que a Ucrânia se calhar até tem capacidade de recuperar todo o território que foi invadido, etc. E não sei o quê. Isto vai durar até quando? Até o próximo encontro com o Putin e de repente, o que é que ele está ali a dizer? Qual é que é a consequência disto? O discurso do Trump esta semana nas Nações Unidas não foi o seu discurso pior nem o mais louco. Disse muitas coisas com as quais eu não concordo, mas também teve ali uma espécie de constância, mesmo em torno da sua personalidade, que foi um bocadinho mais regular. Só que é tudo imprevisível, não sabemos quanto tempo é que vai durar esta regularidade ou pelo menos esta previsibilidade. É muito difícil de dizer em relação a Donald Trump. Então, nesse sentido, eu acho que ele não está na sequência. Ele pode estar na sequência de várias coisas, pode estar na sequência de várias coisas que são detestáveis na política externa dos Estados Unidos, mas ele é um bocado mais diferente do que todos os outros que foram muito diferentes. Sim, esse caos é uma das armas dele, não é? Essa imprevisibilidade. E essa coisa que é uma coisa que está muito na ordem do dia em torno dos populistas, essa coisa dele se afirmar ou dele transparecer como um não político nos desígnios de um país, por cima do país mais poderoso, isso não aconteceu. Nem não aconteceu, por exemplo, nós podemos pensar, o Reagan era um ator.
Mas ele chega como um político de créditos firmados e como, se calhar, até o mais político de todos os presidentes dos Estados Unidos, nas coisas que fez, nas reformas que fez, na política externa, muito político. O Trump não é um político, de facto, e ele joga muito, explora muito esse lado de não ser um político, e os seus fiéis também o entronizam nessa coisa, essa inconformidade com o establishment, o que quer que seja. E isso torna, eu acho que, especialmente perigoso, porque ele vai querer cavalgar, porque nós pensamos, o mundo está defeituoso porque esteve a ser governado por políticos, mas o seu contrário, de repente estar desgovernado por pessoas que não são políticas, não torna o mundo num sítio menos perigoso. Eu acho que muito pelo contrário, até porque quem está a cavalgar essa ideia de que chegou a hora de combater o sistema, chegou a hora de escapar ao sistema, é quem traz as mensagens mais perigosas e quem traz até, se calhar, o adestramento maior, a forma mais calculista de adormecer e hipnotizar os seus seguidores. E nesse sentido acho que não concordo com ele é só mais um ou é só mais um louco. Não, é uma nova tipo de loucura a controlar os desígnios do mundo. É curioso porque ele apresenta-se como um homem do povo por oposição a um político, não é? Mas na verdade é também um milionário, ou seja, claro, ele do povo nada tem. Nascido de elite e que prosperou no meio das elites e com o dinheiro das elites e com estratégias que não estão à mão do povo ou do homem comum. What a time to be alive. Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Esta quinta-feira o cantor Tamino atua no Lisboa ao vivo. Na sexta, dia 26, o Festival Lusofolia recebe no Jardim Municipal de Oeiras concertos de Rui Veloso, Dani Silva, Selma Wamus e Valete, entre outros. Também na sexta, os Skruder e Dorfmeister tocam no Coliseu do Porto. O verão já acabou, mas ainda há festivais. Sexta e sábado, os Jardins do Museu de Lisboa recebem o festival da editora Cucamonga, com Luís Severo, Expresso Atlântico e Jasmim na sexta, e Zé Ibarra, B Fachada e Ganso no sábado. Dedicado ao fado, o Caixa Alfama oferece concertos de Gisela João, Cátia Guerreiro e Helder e Pedro Moutinho na sexta, e uma celebração da música de Maria da Fé no sábado, com a participação da própria Maria da Fé, Ana Moura, António Zambujo, muitos mais. Convidados recentes do posto emissor, os MX GPU estarão no Time Out Market do Porto no sábado e na Casa Capitão em Lisboa no domingo. Outra dupla, os Miramar, ou seja, Peixe e Frankie Chaves, tocam no Teatro Cine de Torres Vedras no sábado, e no domingo, como falávamos há pouco, há Happy Mondays no Campo Pequeno em Lisboa. Na quarta-feira, dia 1 de outubro, dia mundial da música, se bem me lembro, o guitarrista William Tyler toca na Casa da Música no Porto. No dia seguinte estará na Casa Capitão. Destaque ainda na semana que vem para o Festival Outfest no Barreiro, de 2 a 5 de outubro. O nosso convidado Samuel Lúria estreia-se nos Coliseus muito em breve, em outubro. Além dessas duas datas em Lisboa e no Porto, há mais alguma que queiras destacar? Há mais datas, mas agora não me estou a lembrar. Mas sim, vou ter mais concertos depois. Não vou ter muito até ao fim do ano, até porque vou sair extenuado destes concertos do Coliseu, mas ainda há mais alguns concertos agora. Mas as pessoas que sigam as minhas redes sociais, agora posso dizê-lo até com a propriedade de alguém que está mais dedicado a atualizar a página, que era uma coisa que há uns anos. E quando digo redes sociais é mais o Instagram, porque o Facebook vou reencaminhando o que posso no Instagram. TikTok ainda não tenho coreografias suficientes para instalar a aplicação. Mas fiquem atentos, porque lá de certeza que vou pôr antecipadamente as datas dos concertos. O meu padrinho, que tem quase 80 anos, outro dia viu-me abrir o telemóvel e perguntou: porquê que as pessoas já não estão no Facebook? Eu de repente já não vejo lá ninguém. Estou mais aí, no Instagram? Eu acho que sim. É verdade, perguntas difíceis à hora do pequeno almoço. Junto ao teu carga de ombro é legal. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Samuel, muito obrigado, é sempre um gosto falar contigo.
Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman, a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Samuel. Olha, eu não fui muito original, porque já falei disto hoje, mas como tenho aquela canção que é um adeus português, inspirado no poema do Alexandre O'Neill, trouxe o poema do Alexandre O'Neill para, de forma atabalhoada a ler, e de forma ele merecia uma leitura um bocadinho mais cuidada, mas vou a isso. Então, um adeus português do Alexandre O'Neill. Nos teus olhos altamente perigosos vigora ainda o mais rigoroso amor, a luz de ombros puros e a sombra de uma angústia já purificada. Não, tu não podias ficar presa comigo à roda em que apodrecemos, a esta pata ensanguentada que vacila, quase medita e avança mugindo pelo túnel de uma velha dor. Não podias ficar nesta cadeira onde passa o dia burocrático, o dia-a-dia da miséria que sobe aos olhos, vem às mãos, aos sorrisos, ao amor mal soletrado, à estupidez, ao desespero sem boca, ao medo perfilado, à alegria sonâmbula, à vírgula maníaca do modo funcionário de viver. Não podias ficar nesta cama comigo em trânsito mortal até ao dia sórdido, canino, policial, até ao dia que não vem da promessa puríssima da madrugada, mas da miséria de uma noite gerada por um dia igual. Não podias ficar presa comigo à pequena dor que cada um de nós traz docemente pela mão, a esta pequena dor à portuguesa, tão mansa, quase vegetal. Não, tu não mereces esta cidade, não mereces esta roda de náusea em que giramos até à idiotia, esta pequena morte e o seu minucioso e porco ritual, esta nossa razão absurda de ser. Não, tu és da cidade aventureira, da cidade onde o amor encontra as suas ruas e o cemitério ardente da sua morte. Tu és da cidade onde vives por um fio de puro acaso, onde morres ou vives não de asfixia, mas às mãos de uma aventura, de um comércio puro, sem a moeda falsa do bem e do mal. Nesta curva tão terna e lancinante, que já é o teu desaparecimento, digo-te adeus, e como um adolescente, tropeço de ternura por ti. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.